professora Gilda Carla da Silva Marques foi diretora do Desenvolvimento do Ensino do Campo Santa Rita de abril de 2017 a novembro de 2019. Seu depoimento faz parte do projeto Memórias da História, Política e Administração Educacional na implantação do IFPB Campo Santa Rita. Em seu depoimento, a professora Gilda nos fala de seus objetivos, as dificuldades encontradas e das realizações quando à frente da gestão do ensino do Campo Santa Rita do IFPB. Eu estudei, fiz o ensino fundamental, eu sou de Santa Rita, né? Morei aqui minha vida inteira e fiz meu ensino fundamental numa escola pública, escola particular, e fiz o ensino médio no IFPB, na antiga escola técnica. Eu fiz o curso de estradas, então eu sou egressa, né? Da instituição. E sempre tive muita vontade de ser professora daquela instituição. Eu fiz o curso de estradas, mas por conta de problemas financeiros mesmo, eu perdi meus pais quando eu estava na escola técnica, né? E quando fui fazer a universidade, eu queria fazer algo que me desse um retorno o mais rápido possível. E como eu gostava muito de ler, era rata de biblioteca mesmo, então eu fui fazer letras, porque eu achava que fazendo letras eu teria uma profissão mais rápida do que fazer engenharia, né? Seguir a linha do curso que eu fazia, que era o curso de estradas. Então fui fazer letras, dava aula, né? Comecei dando aula particular. Nessa época, quando eu me formei, ainda era muito forte o movimento de vestibular, que era o chamado PSS, que era o Processo Seletivo Seriado. Então, aquilo tinha umas análises de obras literárias, eu sempre pendi para a literatura, né? Sou formada em letras, mas sempre gostei de dar aula de literatura, me especializei em literatura. Então, comecei a dar aula em cursinhos pré-vestibulares, em escolas particulares. Então, acho que a partir de 2006, mais ou menos, começou a ter concursos, né? Abriu uma abrangência de concursos públicos. Então, eu fiz alguns concursos, né? Passei, eu fui servidora do Estado do Rio Grande do Norte, passava metade da semana lá, metade da semana aqui. Estado da Paraíba, Prefeitura de Santa Rita, né? As escolas particulares daqui de Santa Rita, quase todas eu dei aula. E até que em 2010 teve o concurso do IFPB. Eu brinquei, assim, porque eu escolhi. Eu digo, qual é a cidade mais longe da Paraíba que vai ter vaga para professor? Aí, Princesa Isabel. Eu digo, eu vou botar Princesa Isabel. Eu não vou passar mesmo. Eu não tinha, porque assim, eu só tinha especialização. Na época eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, né? Mas passei, deixei tudo, o estado do Rio Grande do Norte, estado da Paraíba, Prefeitura de Santa Rita, tudo, e fui dar aula em Princesa Isabel. Então, o concurso foi em 2010, a última etapa foi em dezembro de 2010, e em agosto de 2011 eu assumi em Princesa Isabel. Então, deixei tudo aqui e fui para Princesa, né? E como eu tinha o costume de trabalhar manhã, tarde e noite, quando eu comecei a dar aula numa instituição só, que é o IFPB, eu digo, eu estou trabalhando pouco. Aí assumi coordenações lá, eu era coordenadora de formação geral, e comecei a estudar para o mestrado, para fazer mestrado. Fiz mestrado em Campina Grande, mesmo com coordenação, mesmo dando aula, sem afastamento.
Eu saía de Princesa Isabel na madrugada do domingo, chegava de meia-noite da terça, para quarta, quinta e sexta, cumprir todas as atividades do campus, né, como coordenadora e professora. Então, foi um momento assim bem difícil mesmo, muito cansativo, né? E quando eu terminei em 2015, né, eu entrei em 2013 para fazer mestrado, aí em 2015, quando eu finalizei, e veio a fundação do campus aqui em Santa Rita, que era uma promessa muito antiga. Isso aí já foi motivo de luta estudantil, luta de professores, né? De exigência né, aos gestores municipais que doassem o terreno para a construção do campus. E eu sempre tinha esse sonho. Quando eu ia para a Princesa Isabel, eu digo, não, um dia eu vou dar aula na minha cidade. Em 2015, isso se concretizou, né? Eu vim de Princesa, justamente removida para participar da fundação do IFPB Campo Santa Rita. Em 2015, a gente fez um curso de forma de... Ainda tinha prova. A seleção do IFPB era ainda prova. Não é como é hoje, que é uma seleção por notas. Em 2015 ainda era prova. Então, a gente fez um curso, né, fez uma parceria com a prefeitura para doação de ônibus, disponibilização de ônibus, e a gente deu um curso para os alunos da rede pública, né, um curso preparatório para a seleção, né, do processo seletivo do IFPB. Então, muitos desses alunos que fizeram esse cursinho conosco, esse curso preparatório, que era português, matemática, história, geografia, né, que eram as disciplinas que eram cobradas, né, foi muito exitoso, porque muitos desses alunos eles conseguiram êxito na prova e foram nossos alunos efetivos, né, em 2016. Foi, porque assim, a gente não tinha turma regular e a gente tinha que justificar, né, carga horária, a gente tinha... o campus ainda estava em implantação, né, a gente estava na questão administrativa, na criação de PPCs, né, recebendo ainda material, as carteiras, né, mesas, mas aí, paralelamente, quando a gente teve uma estrutura mínima assim, para receber os alunos, a gente disponibilizou esse curso preparatório. E foi muito interessante, porque fez com que os professores, a gente fazia um rodízio de ir nos ônibus da prefeitura, porque veio muito aluno da zona rural. Isso foi muito importante, porque fez com que os professores, eles, vamos dizer assim, uma imersão na cidade, no município, né? Porque nossos professores, a grande maioria é de João Pessoa, de outras cidades. Então, isso fez com que os professores conhecessem um pouco da realidade dos nossos alunos. Isso foi muito importante. Pronto, que sempre foi minha bandeira, né, a prioridade, né, era conhecer a comunidade, se inserir na comunidade. A comunidade precisava saber o que era o Instituto Federal, que o Instituto Federal estava no município. Então, era essa relação com a comunidade. E como eu sou de Santa Rita, e vamos dizer assim, em tudo eu me meto, em ONGs, em centros culturais. Agora mesmo eu participei como jurada de um festival de teatro aqui de Santa Rita. Então, assim, eu sempre fui muito ativa nesse sentido. Então, eu trouxe essas pessoas da comunidade, principalmente as pessoas voltadas mais para a arte, para a cultura,
A gente tinha um professor de história, na época, professor Antônio Luna, que também ele tinha muito esse envolvimento com a memória. Então, a gente fez eu lembro que os primeiros projetos, a gente tem umas igrejas históricas aqui em Santa Rita Centenário, a gente desenvolveu um projeto para conhecer essas igrejas, né? Fez parceria com... Tinha uma ONG chamada Espaço Múltiplo, que é de Sandra Alves, então a gente fez muita com o pessoal da ONG, né? Fez muitas atividades. Até eu me lembro que teve um sábado letivo que veio essa comunidade, que veio essas pessoas de fora, lá da comunidade, para participar do nosso primeiro sábado letivo, com oficina de dança, com oficina de fotografia. Então, assim, minha bandeira era essa. A prioridade era o quê? Fazer a relação do IFPB com a comunidade que ele está inserido, né? Que a instituição está inserida. A minha relação com a comunidade, claro que há, né? Nem tudo são flores, né? E principalmente quando a gente está no cargo de gestão, né? Muitas vezes a gente não consegue atender a todos os pedidos, a todos os interesses, até porque tem tem muitos paradigmas a ser cumpridos, né? Então, eu, como gestora, eu teria que cumprir carga horária, exigia cumprimento de carga horária, essas coisas. Enfim, então às vezes, por exercer a função de gestor, simplesmente por isso, pode desagradar uma pessoa ou outra, né? Mas, no geral, não tive nenhum problema com os professores, muito pelo contrário, tenho amigos aqui na instituição maravilhosos, né, que estou doida para voltar para a gente, por exemplo, a professora Ellen, de Educação Física, falando dos antigos, né, porque teve muitos professores muito bons, mas contratados, que já se foram, né, como, por exemplo, o professor Darlan, tem um professor de Sociologia, sabe? Aprendi muito com ele, uma pessoa que a gente pensava muito igual. Porque, assim, a gente sempre buscou a liberdade do aluno, né? Enquanto tinha outros gestores que eram mais conservadores, a gente queria que o aluno ele se descobrisse, que ele não algo paternalista. Eu sempre fui para esse lado do aluno crescer, né? O aluno crescer, ele ter voz dentro do campus. E eu tive muitos professores parceiros nisso, né, que me apoiaram. Foi uma época que a gente não tinha nada, aqui é um paraíso, né? Mas a gente não tinha nada. Então, por exemplo, para fazer, eu fiz um projeto com a professora Amanda para a gente criar uma sala de cultura. Não sei nem onde é que está essa sala de cultura hoje, mas a gente comprou violão, comprou teclado, comprou um monte de coisa, livros, sabe? Tem um outro professor de português que dividia a disciplina comigo, o professor Michel. Então, tudo que era edital que tivesse, a gente participava, a gente criava um projeto para angariar verba, para comprar as coisas, máquina fotográfica, filmadora, porque o campus não tinha. Então, assim, eu tenho parceiros, professores parceiros nisso. A gente criou muita coisa. Muita coisa. Principalmente quando foi para o CAIC, porque a gente tinha um espaço, a gente tinha um ginásio. Né? Lá no Daniel Combona era muito restrito, era tantas salas de aula, 6 salas que a gente tinha acesso. Mas o CAIC, que era, vamos dizer assim, nosso, né? Com o espaço daquele, a gente fez muita coisa. A gente fez, por exemplo, festas de São João, a gente fez lá quando era em Tibiri ainda, Daniel Comboni, a gente tem uma parceria com a igreja. Lá tem a comunidade São Pedro e São Paulo, a Igreja Católica. Eles têm um centro, um espaço de entretenimento, né? Tipo um salão de festa. Então, a gente tinha muito essa parceria. A gente fez uma festa de São João lá. Eu trouxe, inclusive, uma cantora amiga minha que tem um renome, que é a cantora Mira Maia,
E os alunos ficaram encantados. Carla, isso é festa de pagar ingresso, isso não é festa de São João, não. Entendeu? Então, assim, os nossos São João era muito, muito massa. Assim. Também isso continuou no Daniel, lá no Caique, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com os alunos. Assim, eu sou... tem alguns gestores que dizem assim, olha, a gente não pode ter amizade com aluno. Eu nunca segui isso, eu tinha mesmo. Né? É o que me move. Então, eu sempre me envolvi em tudo, em aspectos emocionais, financeiros dos alunos, né? A gente fez algumas campanhas, assim, em momentos que algumas famílias dos nossos alunos passando por dificuldades. Então, assim, eu sempre me envolvi. O aluno, para mim, é tudo, é o centro. Né? E estou sentindo muita falta disso. Bem, a gente, de certa forma, ficou um pouco distante da comunidade em si, né? Daquele algo urbano, né? Porque o Caique é um pouco afastado, não tem. Então, dificultou também porque lá no Daniel Comboni era próximo do restaurante popular. Então, os alunos almoçavam lá. Inclusive, até a gente ia, às vezes, acompanhando os alunos, os professores, eu já almocei várias vezes lá. Né? Então, isso, quando chegou no Caique, acabou. Né? Não tinha essa distância. Então, ficou bem complicado nesse sentido. Acho que esse foi o ponto mais negativo, assim, a falta do restaurante popular. Porque não tinha. Começou, os alunos ou levavam almoço ou pedia para o delivery, que era muito mais caro, né? Mas, assim, por outro lado, a gente tinha espaço para desenvolver, né? Tanta coisa. A gente tinha espaço, a gente fez uma horta lá belíssima. Acho que tem registro dessa horta, que foi André, que é até um técnico. Ele criou com garrafa PETs. A gente foi um sábado letivo, a gente passou o dia, a manhã inteira, cavando lá. Foi muito massa, foi muito bom. E tinha um anfiteatro, tipo um teatrinho de arena lá, que a gente fez muitas rodas de conversa. E tinha um ginásio, né, que é tão importante para tantas atividades, para a festa, para a educação física, né? Eu acho que Ellen está tá bem sofrendo sem esse espaço, né? Aqui, ainda não temos. Então, assim, teve seus, como eu disse, mas, assim, um trânsito para entrar em Tibiri. Então, os professores que vinham de João Pessoa não passavam mais por esse trânsito, né? O Caique é antes desse, que era bem complicado para entrar em Tibiri, antes dessa... Agora melhorou, né? Que tem 2 vias. Mas no início era um trânsito, às vezes demorava muito mais dali do viaduto para chegar no Daniel Comboni do que de João Pessoa até ali. Então, assim, mas eu creio que, assim, que foi mais positivo, os aspectos foram mais positivos. E também dobrou, né, o nosso cuidado, porque o Caique também tem muitas salas, tem muitas salinhas, muito compartimentos, e aí, né, os jovens aí com muitos hormônios, né, isso redobrou o nosso cuidado, né, a nossa conscientização também. Na época que eu estava na direção, a gente não tinha nem pedagogo. A maior parte, a gente não tem a estrutura que tem hoje. Aqui a gente tem assistente social, tem psicólogo, né? A gente não tinha. Então, assim, era muito que ficava nas minhas costas, entendeu? Ter que lidar com tudo isso. Não tinha uma equipe multifuncional, né? Como tem hoje. Hoje é muito, cada um tem a sua. Então, muitas vezes eu fiz o papel de psicóloga, o papel de pedagoga, na maioria das vezes.
sabe? E porque a gente não tinha essa estrutura. Se olhar aí desses 2 anos, mais de 2 anos da minha gestão, eu acho que 99% eu passei sem uma pedagoga, entendeu? Presente, porque a nossa pedagoga ela era de Santa Rita, mas ela foi para o campo João Pessoa. Né? Em algumas divergências também ela optou de ficar em João Pessoa. Então eu fiquei só. Então, assim, eu sempre me voltei para um lado mais humano, mesmo, de fazer. Eu tenho muita dificuldade com burocracia, entendeu? Talvez isso também tenha acarretado as divergências, né, com alguns gestores, mas porque eu sempre me voltei para isso, para ver o aluno como um ser, né? Então, eu sempre me preocupava com o bem-estar dele, com o excesso de carga horária, com essa questão do tecnicismo, né? Porque eu acho que a escola ela deve educar para a vida, em geral. Então, foi difícil, porque eu era muito só, né? Eu tinha apoio de alguns professores, as minhas ideias eu fui muito sozinha, assim, como eu disse, numa época que a gente não tinha servidor. Hoje eu fico imaginando o que se eu fosse diretora nesse contexto, com uma equipe, né, com tanta gente trabalhando, como seria mais fácil, como seria melhor. A gente não tinha nada. A gente tinha, por exemplo, um técnico em assuntos educacionais que abandonou, assim. Então, era só, e com o apoio dos professores e dos coordenadores, né? Eu poderia ter feito mais se eu tivesse tido um apoio, sabe? Faltava muito apoio. E como eu era sozinha, era uma coisa assim, eu no meio do mundo, gritando, implorando. Muitas vezes eu me sentia assim, só lutando por uma coisa. Hoje seria... Mas assim, o que você está perguntando, eu vejo que a gente com tão pouco fez tanto. Eu não sei, eu estou um pouco afastada, porque eu estou, né, no doutorado, não estou me envolvendo, mas às vezes eu fico pensando, minha gente, cadê o IFPB, sabe? Eu queria que o IFPB viesse, participasse das coisas da comunidade. Eu não vejo isso. Tem muita gente que não sabe que tem um IFPB em Santa Rita. Então, mesmo com tanta dificuldade, com tanta escassez, eu vi que a gente fez muita coisa. E eu, com toda essa estrutura, eu não vejo. Entendeu? Pelo menos eu como comunidade, eu como santarritense, eu não vejo essa relação. Eu queria que o IFPB ocupasse os espaços do município, tá entendendo? Assim, tem muito, muito o que fazer. É um município muito carente. E assim, eu acho, na minha concepção, foi positiva, claro, diante de tantas dificuldades. Mas se tivesse a estrutura que se tem hoje, faria muito mais, eu tenho certeza. Até porque os contatos que o IFPB tem com a comunidade fui eu que trouxe. Né? Era eu que fazia essa ponte. Né? Porque eu sou daqui. Isso é um grande diferencial. Inclusive, eu passei um tempo como coordenadora de extensão também. Eu era coordenadora de extensão e a gente fez uma câmara de extensão, trouxe a comunidade, né, para dar suas sugestões.
Então, é isso, porque assim, nossos alunos, eles têm como é que eu posso dizer? Eles estão num curso técnico numa instituição federal, né, do nível do IFB, eles têm muito o que passar para alunos, por exemplo, do município, que estão no fundamental. Então, eu sinto muita falta desse envolvimento de projetos que envolvam, que faça né, que aquele aluno lá, vamos dizer, lá de Livramento, tão carente, ele possa, né, sonhar em ter. Porque outro problema daqui de Santa Rita é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas está em todo canto. A zona rural, que era tranquila, não é mais. Né? Então, assim, muitos jovens eles vão para esse caminho por falta de perspectiva, sabe? E eu vejo que o IF tem muito potencial de ajudar nisso, em pequenos projetos, sabe? Porque, assim, eu não vejo o aluno do IFPB apenas como um técnico. Beleza, está fazendo um curso técnico, muito bom. Você pode seguir sua. Eu penso dessa forma, que ele pode ser um profissional de informática ou de meio ambiente, mas ele pode também ser um artista, ele pode ser um cantor, ele pode fazer letras, ele pode fazer artes, entendeu? Não necessariamente esse tecnicismo. Então, é esse envolvimento humano com as comunidades, com as escolas, que eu sinto mais falta. A questão financeira impactua muito, né? Porque assim, a gente não chegou com o campus todo organizado. A gente dependia muito de João Pessoa, carteiras, né? Por exemplo, João Pessoa está doando umas carteiras ali, aí Sabininha dizia, vamos buscar, né? Então, assim, se a gente chegasse, o IFPB ele não inicia de forma pronta. Está aqui, está o campus, está tudo organizado e vamos iniciar as turmas. Não, não foi isso. Né? Então, os desafios foram muito grandes, porque a gente não tinha o recurso. Isso foi. Então, a gente utilizou muita coisa doada, muita cadeira. A gente tem um auditório lá no CAIC. Então, as cadeiras desse auditório foi doação do Campo João Pessoa. Então, eu lembro que a gente não tinha livro didático. Como eu sou muito amiga, tenho muitos amigos professores daqui do município, que eu passei na esfera privada, municipal, estadual, então eu tenho muitos amigos professores e gestores de escolas. Então eu fui pedir doação de livro. Os 2 primeiros anos, os livros que nós utilizávamos no campus eram livros que eu peguei de doação, coleções assim, ó, inteiras, que lá nas escolas municipais, estaduais, principalmente, né? Estaduais. Então, minha pai, arruma aqui um livro, 40 livros de português, matemática. Conseguiu, gente, conseguiu. Né? Então, assim, a dificuldade, para mim, foi muito essa dificuldade de pessoas, falta de profissionais especializados, pedagogo, assistente social. A gente tem um assistente, essas avaliações dos auxílios era feita por um assistente social de fora, do campus João Pessoa, às vezes do campus Cabedelo, que vinha só para fazer esse trabalho, ou às vezes faziam de lá, né, de forma remota lá. Então, assim, não conhecia a realidade do aluno. Então, a dificuldade era muito grande nisso, a falta de recurso, a falta de pessoal, de profissionais capacitados. Foi. Nessa época, nós éramos 3 servidoras de santarritenses, que era eu, a pedagoga, Gerlane e Magdalena. Nós 3 éramos de Santa Rita. E,
Sabrina achou justo, né, que fosse alguém, uma de nós três. E aí a gente fez uma reunião e eu, pronto, quem quer? E assim, ninguém, vamos dizer assim, queria, não tinha esse sei lá, como é que eu posso dizer, não tinha não queria isso, não era algo porque tem gente que chega no campo já querendo cargo, querendo, né, angariar algum cargo. Para a gente, não. Eu estava na coordenação de extensão, que eu achava maravilhoso, que eu vivia com os alunos para todo canto, para evento, levando para evento, que eu gostava disso, né, trazendo a comunidade para dentro do campus. Mas aí Gerlane não quis, tanto que depois Gerlane foi embora, foi para o campo João Pessoa, não voltou, né, também por algumas divergências. E Magdalena também estava com planos nessa época de casar, de morar em João Pessoa. Então, ela não queria sair também da coordenação, ela é coordenadora de meio ambiente. E aí, eu topo, né? Já que eu tinha uma certa experiência de Princesa Isabel, né? Pela coordenação. E eu estou na minha cidade, eu vou fazer de tudo que eu puder fazer. E fiz até quando deu. Quando a gente vai para algumas questões assim, como eu disse, tem muita coisa que me dói ainda, né? É tanto que quando depois da minha saída, eu dei uma semana de aula aqui, em 2020, poucas semanas, duas semanas, eu acho, veio a pandemia, né? Então, esse campus aqui eu frequentei pouquíssimo. E antes de voltar, ainda remoto, em 2021, eu entrei em doutorado em março de 2021, e em outubro eu participei do edital, né, de afastamento e consegui. Então, aqui, assim, eu não vivenciei isso aqui. Eu estou com vontade, sabe? Vontade de... Quando eu vejo os alunos na rua com a farda do IF, eu digo, eita, eles nem sabem que eu sou professora de lá, como eu queria. Eu sinto muita falta dos alunos. E quando eu voltar, vai ser isso. Eu vou fazer, porque a gente às vezes tem uma certa mágoa, fica com uma certa mágoa e diz assim, eu não faço mais nada. Eu vou voltar para o campus, eu vou dar minha aula e vou embora. Aí eu não sou, essa não é minha essência. Eu quero voltar para fazer tudo, e principalmente agora, né, com conhecimento a mais, né, vindo do doutorado, assim, eu vou dar tudo, entregar tudo para os meus alunos. Não, assim, não tenho nenhuma pretensão de um cargo de gestão, de coordenação, nenhuma mais. Acho que eu fiquei um pouco traumatizada. Mas, em relação com os alunos, tem aí uns 6 meses para concluir a tese, que eu vou qualificar agora. Estou só esperando a banca, marcar a banca, eu já entreguei o texto. Faz uns 15 dias, eu estou até meio de férias, porque eu passei uns 3 meses virada para conseguir fazer essa... E eu tive, no início do ano passado eu descobri um câncer de mama. Eu fiz cirurgia, fiz radioterapia. Aí isso atrasou um pouquinho meu doutorado, a questão das disciplinas. Eu era para ter terminado o ano passado, mas eu tranquei um semestre. Eu estou em tratamento ainda. Estou tomando uma medicação por 5 anos. Estou em remissão, assim. Mas a luta é de 6 em 6 meses, muitos exames. Então, e isso faz com que a gente pense de outra forma. Aquele meu pensamento, quando eu voltar, eu só vou dar aula e vou embora. Depois desse tipo, quando a gente passa por um processo desse, ver que a vida, o que realmente vale a pena. Né? Que a vida é tão curta e a gente tem que fazer o que quiser, tem que dar o que a gente tem de melhor. Então, é isso que eu estou pensando. Voltar, né? Vai ser uma graça voltar, porque a gente passa tem um diagnóstico desse e acha que... Eu hesitei várias vezes, assim, será que eu vou terminar esse doutorado? E agora está tão pertinho de terminar.